Colossenses 1, 25. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Então ele recebeu uma responsabilidade para ser um ministro da igreja, para apresentar plenamente a palavra de Deus. Não é para apresentar por partes, sem falar toda, sem falar a profundidade completa. É para apresentar plenamente. A apresentação dessa palavra plena, ela traz a revelação de algo. E ele chama no versículo 26 de um mistério. É um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado. Não é só revelado, é manifestado. Um mistério se manifestou, ele se materializa. Não é só uma verdade que aparece, é algo que acontece. Um mistério que acontece. E no 27 ele amplifica, ele aprofunda esse mistério e diz que esse mistério tem uma riqueza gloriosa. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, que somos nós, os não-judeus, a gloriosa riqueza deste mistério. Então existe um mistério com uma riqueza gloriosa, que é Cristo em vocês. Esse é o mistério, Cristo em vocês. Parece que nós já sabemos disso, mas será que nós vivemos isso? Pode ser só uma revelação intelectual que nós temos, sem uma revelação de manifestação. Diz que Cristo em vocês é a esperança da glória. Não é só da glória eterna, da glória já presente. Cristo é o Rei da glória, como nós cantamos, está em nós. Nós temos a esperança desse Cristo habitando em nós, manifestar a sua vida. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria. Não é sabedoria humana, como nós vamos ver no versículo 29. Para que ele proclama, advertindo e ensinando? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Como se fôssemos uma tropa e o comandante apresentasse a tropa para o seu comandante, e a tropa está perfeita, todos com a roupa limpa, alinhada, passada, cheirosa, barba feita, arma polida, funcionando, tropa perfeita. Essa é a ideia. Os ministros, que somos nós, somos todos ministros, estamos buscando ampliar o exército do Senhor, recrutando novos soldados, enquanto nós somos soldados, para nós como ministros proclamarmos, advertindo e ensinando esse mistério com toda a sabedoria, para você apresentar quem você ministra perfeito para Deus. Não é só falar, vão para a igreja, lá você vai aprender. Não, você é ministro, e você tem que prestar conta das vidas que você ministra. E você, no 29, se esforça. Por isso eu me esforço. Na carne? Não. Lutando conforme a sua força de Deus, que atua poderosamente em mim. O contexto aqui é um mistério que foi revelado a nós e manifestado na esperança da glória a ser manifestada por meio da proclamação da palavra, exortando e ensinando para fazer todas as pessoas que ouvem perfeitos em Cristo, para serem apresentados assim no devido momento, conforme esse mistério que atua em mim poderosamente, manifeste esse poder para a pessoa que ouve poderosamente, para que o mistério alcance a vida dela e ela também passe a manifestar esse mistério. Qual é o mistério? Cristo em nós. Qual é a riqueza? A sua glória. Eu conheço o mistério, ótimo, é o primeiro nível. Você conhece o mistério, Jesus em nós, mas você manifesta esse mistério em você?
ele vive em você manifestadamente, ou é só um conhecimento e você está tentando viver? E aí você se esforça conforme o poder dele, para que isso passe para fora, manifestando em você e por meio de você. No Antigo Testamento tinha esse mistério já, ele era oculto. Por isso que diz o nosso texto, no primeiro versículo 25: dela me tornei ministro. Não, no 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, ele foi revelado em Cristo. Ele esteve oculto durante todo o Antigo Testamento, teve algumas profecias, tipos, algumas imagens que Deus foi dando desse mistério sendo exposto passo a passo, até que Cristo veio e escancarou o mistério. No Antigo Testamento, eles já ouviam falar que haveria um novo reino, haveria um novo estilo de vida, voarão alto como as águias, obedecerão com corações de carne a minha palavra no seu coração, a lei será escrita dentro deles e obedecerão naturalmente. Um novo estilo de vida, haveria uma nova pessoa, um Messias perfeito, Salvador, libertador, restaurador de Israel, e ele veio e se revelou. No Antigo Testamento é um mistério que estava sendo revelado, e as pessoas eram salvas pela fé nesse mistério. Eu creio nisso que Deus está falando, que eu não sou capaz de me salvar cumprindo a lei, e que eu preciso crer que vai vir o Messias, e é por causa da obra do Messias que eu serei salvo. E eles eram salvos pela fé do mesmo jeito que nós somos, mas eles criam no mistério a ser revelado, e viviam buscando esse mistério a ser revelado, e nós fazemos a mesma coisa, mas agora o mistério já foi revelado para nós, e nós colocamos fé no mistério, Cristo em nós, e é com a fé nesse mistério, que está no passado, há 2000 anos revelado, nós também somos salvos, também sem cumprir lei. É tudo pela fé. Eu realmente espero que vocês coloquem fé no mistério, para que vocês deem um passo a mais hoje na sua vida de viver Cristo, sem cumprir lei, de forma humana. Nós colocamos a fé no mistério revelado, Jesus Cristo. Nós colocamos fé na obra que Ele fez. Nós colocamos fé no reino que Ele revelou, no Pai que Ele mostrou. É sempre pela fé em Cristo e em suas obras, na realidade que Ele mostrou. Ele escancarou a vida espiritual para nós, mas somente algumas pessoas experimentam essa manifestação, e eu até hoje não vi ninguém na nossa geração manifestando Cristo em nós. Eu vejo pessoas se esforçando para viver Cristo, como nós fazemos tantas vezes, e eu me incluo no pacote. Mas isso que é um mistério que deveria ser conhecido e manifestado aos seus santos, é a todos nós, é a igreja inteira de Deus. O fato é que todos nós temos o conhecimento do Cristo em nós, mas não temos experimentalmente visto isso na nossa vida diária. Onde está a experiência? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que comprovem, experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para você viver ela, não é para você mudar sua mente para saber conteúdo novo. Isso faz com que o mistério não seja manifestado, é apenas intelectualmente conhecido como uma doutrina, como uma verdade, ou o evangelho, que Jesus veio e morreu por nós, por nossos pecados, estamos perdoados. Por mais que você sonde, examine, analise, defina qualquer coisa sobre isso, o mistério só é revelado para você se alguém revelar, e Deus tem que revelar. Se Deus não revelar um mistério para você, você vai continuar vivendo sem conhecê-lo, só na mente, sem experimentá-lo, porque precisa da revelação do alto. Como é que Deus revela isso?
por meio de parábolas. Em Mateus 13, depois que Jesus fala da parábola da semeadura, dos 4 terrenos que vocês conhecem, no versículo 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Eles não estavam entendendo também. Por que está falando assim? Não dá para ser mais claro? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Só a igreja conhece os mistérios. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade de revelações do mistério. O pessoal pega isso aqui e fala que é o quê? Unção, prosperidade? Não, o contexto é: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios. Versículo seguinte: a quem tem o conhecimento dos mistérios será dado, e este terá em grande quantidade. É muita revelação, muita revelação. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O conhecimento que ele pensa que tem, sem ter o mistério, todo conhecimento vai passar, porque todas as coisas passarão. Tudo que é daqui, até o conhecimento, é temporário, e o conhecimento sem revelação vai passar. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão; ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que é que eles desejaram ver e ouvir? O mistério revelado, manifestado no meio de nós. E ele continuou explicando a parábola, porque eles não tinham entendido. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ficou claro agora o mistério da parábola sobre o reino, sobre a conversão, a multiplicação, a frutificação? Qual coração cada pessoa tem, que ele possa revelar para cada um de nós o nosso coração, se é frutífero ou se é um dos outros. Um outro exemplo é em João 14, quando ele falou do mistério mais profundo, que é o que nós estamos tratando. No versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele começa a questionar a dureza de coração dos discípulos, a sua incredulidade, a sua falta de fé no que ele é e fala. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Parece que ele pegou a unção de Tomé, que quer ver para crer. Tomé perguntou ali: não sabemos para onde vai, como é que nós vamos saber o caminho?
E aí veio Filipe depois, na próxima pergunta, depois de Jesus falar: vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Vocês me veem, vocês veem o Pai. Depois de falar isso, Filipe vem e faz essa pergunta idiota: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Como pode me dizer isso? Mostra-nos o Pai. O que eu estou te mostrando até agora? Abre os olhos e veja. Quem me vê, vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha para mim. Você não está vendo depois de tanto tempo? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqui está o mistério, escancarado. Vou ler de novo. Naquele dia, que dia? Em que o Espírito Santo entrar em vocês. Compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Você crê nisso? Que Ele está em você e não é só um selo do Espírito, uma marca da promessa, não é uma roupa que você veste, um conceito que você tem. É Cristo vivo e o Pai juntos, vivendo em você, Cristo vivendo. Não é uma vida como um peixe no aquário que fica parado esperando um movimento. É Deus vivendo em você. Deus, o Criador, o dono da palavra, o que enviou o Espírito, que executa todas as coisas, que abriu o mar, ressuscitou Cristo dos mortos, que vai destruir Satanás. Deus em pessoa, vivendo em você, agora. Isso é o significado de Cristo em nós. Você percebe a vida em você? Ou a gente está tão insensível, endurecido e incrédulo, que a gente conta com Ele, a gente espera nele, pede para Ele, clama por Ele, como se Ele estivesse lá e nós aqui. O Senhor não me deu ainda. Não deu o que se Ele já está vivendo em você? O que mais você quer? Cristo vivo em mim, esperança da glória. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e de novo me revelarei a Ele. O Novo Testamento é cheio de exemplos espirituais, ensinamentos profundos que nós não entendemos. E para fazer a gente entender, os autores do Novo Testamento colocam exemplos temporais para explicar. Por exemplo, em capítulo 3 de João,
Ele falou com Nicodemos, Jesus falou com Nicodemos e comparou o nascimento espiritual com o nascimento físico. Nós conhecemos o nascimento físico. Aquele que nasce da carne é carne, óbvio, eu sei. Então pega o exemplo e entende o que eu digo. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Você sabe disso também, tão bem quanto você sabe que quem nasce da carne é carne. Então você nasceu do Espírito, então você sabe que você é Espírito, óbvio. Em João 4 ele dá outro exemplo e comparou os lugares de adoração para a samaritana no poço. Nós adoraremos em Jerusalém ou no monte? Nenhum lugar, nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês adorarão em espírito. É óbvio, não é óbvio que você vai na igreja para adorar? É, pois vai chegar um tempo, e já chegou, em que os adoradores adoram em espírito. Isso é óbvio para você? Você adora em espírito o tempo todo? Vive adorando em espírito? No capítulo 6 dá mais um exemplo dos pães da multiplicação. Ele mostrou Jesus multiplicando os pães e depois comparou no texto que o verdadeiro pão da vida é Cristo. Mostrou o pão que alimenta o nosso corpo temporal com o pão celestial da vida que nos alimenta eternamente, como sendo Jesus. É óbvio que o pão alimenta o nosso corpo e mata a nossa fome, mas é óbvio também que Jesus Cristo é o seu pão da sua vida. Paulo continua com exemplos. Ele falou do mistério de uma forma diferente em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse com Ele não tem no original grego, então eu vou ler do jeito que está no original. Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Percebeu a diferença? Você se une ao Senhor, você é um espírito. Lembra o que ele falou para a samaritana: Deus é espírito, e os que são seus, importa que adorem em espírito. Se Deus é espírito e você é espírito, aquele que se une ao Senhor é um espírito. São dois que se tornam um. Deus e você. Existe o eu e existe o ele, mas nós funcionamos como um, em cooperação, como um par de engrenagens que operam em unidade, uma grudadinha na outra. Eu e ele, juntos, sem perder a nossa identidade, mas ambos funcionando como um em favor do propósito do que é maior, que é Deus, não em favor do nosso propósito. É quando a conta dá 1 mais 1 igual a 1, uma gota mais uma gota, uma gota. É a sua vida brilhando por meio de nós, independente de nós mesmos, mas cooperando conosco. Na maior parte do tempo não vivemos assim. De vez em quando ele manifesta isso, independente da nossa postura rebelde. De vez em quando. Até nós começarmos a entender essa unidade. Um só Espírito. Uma comunhão plena de unidade, numa união íntima. Sumiu agora a ideia de separação que nós temos. Espero que suma da sua mente, por revelação. Deus não está lá e você está aqui. Porque se você tem essa ideia, você vai perguntar: como é que eu faço para me aproximar de Deus? Qual é a estratégia? O que eu tenho que fazer? E aí você vai perguntar e alguém vai te falar: leia a Bíblia, ore mais, dê dízimo, esteja em comunhão, participe da igreja.
E aí você vai acreditar que fazendo coisas você vai se aproximar de Deus, que já habita em você e vive em você. E aí você vai começar a exclamar: estou com Deus, Deus está comigo, porque eu tenho buscado, porque eu tenho aprendido, porque eu tenho ido para a igreja, porque eu sou parte da igreja, porque eu tenho participado, tenho servido, Deus está comigo. E aí entra no mérito de novo da sua performance. Por isso que tem um monte de gente que desvia, que cai, porque não dá para manter a performance alta. Uma hora a gente cansa. É carne, é vida humana, inútil, fraca, falida, impotente, incapaz. Cai, e aí vem culpa, desespero, se afasta, fica com vergonha de voltar, com vergonha de se expor, de confessar pecado. Acha que Deus não está ouvindo oração. Cai, porque está pensando separado, ele lá e eu aqui. Mas uma vez que você entende a união, não tem mais nada que você precisa fazer. Você sabia? Deus habita em você independente da sua oração, independente do seu lugar, independente do horário do culto, independente do seu serviço, se alguém orar por você ou não, se você perder um braço ou não, se você perder um ente querido ou não, se você falir ou não, se você morrer de doença ou não, Deus vive em você em Cristo. Não tem que fazer mais nada. Está entendendo o mistério? A revelação de quem você é? Você é um com Ele. Aí você deixa para trás os estereótipos, as coisas que você se apega, os conceitos, os preconceitos, os valores, os deveres e as obrigações que querem fazer você buscar as recompensas. Dá dízimo, porque se você não der dízimo, o devorador vai te devorar. Mas se você der, ele vai te abençoar e multiplicar de forma sacudida, transbordante e recalcada. Acabou a recompensa. Ele habita e vive em você. E essas coisas podem funcionar até certo ponto. A pessoa ora mais, ela se sente mais perto de Deus, mas é muito humano, e nós saímos desse nível já. Temos que entrar no nível da presença, do descanso, da eternidade, não ficar aqui embaixo, buscando recompensas, porque eu orei hoje, deu tudo certo, Deus me abençoou. Acabou esse nível. É Cristo em mim. Não preciso mais orar para ser abençoado. Eu sou abençoado porque Cristo habita em mim e ponto. E agora Ele quer expressar a vida dele por meio de mim. Quando você entende a unidade, você para de viver uma vida como se estivesse separado dele. Não tenta mais extrair a vida do conhecimento do bem e do mal, inclusive da palavra que é do bem. A palavra de Deus pode ser trazida para o andar de baixo e aplicada na árvore errada. E você transfere a palavra viva de Deus do alto para baixo e coloca ela presa no lado do bem. Não funciona, porque aqui embaixo é você praticando, é você vivendo, é você fazendo. Não funciona. Você vai ser um imitador barato de Jesus, superficial, contaminado pelo pecado, temporário. Não funciona. Para de se sentir em casa pegando a Bíblia na árvore de baixo e praticando ela. Se sinta em casa na árvore da vida, que é Cristo. Pega a Bíblia e sobe, e fica lá pela fé. Acaba com essa ideia de proibições e permissões que a Bíblia dá. Acabou.
Não tem mais proibições, você pode todas as coisas. Não tem mais permissões. Você pode o que você quiser. Porque lá em cima você vai querer o que é a vontade de Deus, e você não vai fazer o que Ele não quer que você faça. Você não quer mais. Você não é mais assim. Você para de controlar a tua língua maldita, por exemplo, ou o teu olho maldito e impuro aqui embaixo. Você simplesmente não tem mais a língua e o olho. Você é um com Cristo. Não adianta você desenvolver os seus talentos, aumentar a sua força numa academia espiritual, que você pode chamar do que quiser, até de igreja ou de devocional. Não adianta você trabalhar se esforçando para ser mais forte no espírito. Você tem que abandonar isso e deixar Cristo viver em você. Não é um caminho, não é um princípio, não é uma doutrina, não é uma lei, é uma pessoa. Cristo em você, uma pessoa. Eu tenho que melhorar porque eu não estou conseguindo ter uma vida de dedicação como eu queria a Deus, eu não leio a Bíblia direito. Está no andar de baixo, pensando desse jeito. Quando eu orar mais, quando eu ler mais, quando eu entender mais, conhecer mais, pode fazer teologia, mestrado, doutorado e pós-doutorado, não vai adiantar nada, porque não tem a ver com doutrinas, princípios, caminhos, tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo, vivendo em você. Ele não te deu o Espírito Santo para te ensinar a ter conteúdo bom, para te dar autoridade para expulsar demônio, para te dar poder para curar enfermo, para te dar paz para você lidar com as situações do mundo difíceis com alegria. Ele te deu o Espírito Santo para ele viver a vida dele na sua vida como você. Você é você, eu sou eu. Nós somos diferentes. Temos contextos diferentes, histórias diferentes, futuros diferentes. Aprendemos coisas diferentes, sentimos diferentes. Nós somos totalmente diferentes, mas Cristo quer viver em mim como eu. E vai viver em você como você. Mas é Ele vivendo e você acompanhando do seu jeito, não pecador, mas na sua personalidade, porque Ele vai mudar o seu caráter, vai mudar o seu temperamento, vai mudar o fruto que você dá de vida e a luz que você brilha. Ele vai fazer você, sendo você, manifestar Ele. Esse é o mistério. Como funciona? Não sabemos. Quando você liga a máquina de lavar roupa, a roupa sai limpa. Sabe como ela funciona? Detalhadamente? Se souber, me fala, porque eu vou chamar você para consertar a minha quando ela estragar. Você não precisa saber como ela funciona para ela funcionar. Você sabe que o que sai de lá é bom. E você sabe que a parte que esfrega a máquina, o rolo que bate, é uma parte da máquina e que ele faz o papel dele obedecendo o conjunto da máquina. Nós somos uma engrenagem que obedece o conjunto do Espírito, do reino, da vida, do nome do Pai, do Filho e do Espírito, que faz o nosso movimento para gerar um resultado de vida. Nós somos livres para sermos nós mesmos, que Ele nos projetou para sermos, e não o que o pecado fez conosco, para que Ele possa mostrar a vida dEle por meio de nós. É Jesus vivendo em você, enquanto você vive nele. O que é que vai te abater nisso?
O que é que vai te derrubar? Tem alguma coisa que pode? Tem. Suas adversidades, suas perseguições, suas lutas, suas perdas podem te abater, se elas forem a base da sua vida. Se você olhar para baixo, perdeu. Se você continuar vivendo em Cristo, você não olha para baixo olhando de baixo. Ou você põe a sua base de vida embaixo, ou Cristo é a sua base de vida. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Não importa o que aconteça, você sabe que você é um com Ele, e Ele fala assim: eu sou eterno. E por eu ser eterno, e você estar em mim, e eu em você, você é eterno. Você é parte da minha família agora, não importa o resto. Nem que você morra. Não importa, porque você é um ser eterno, está em mim e eu estou em você. Põe fé nisto. Esse é o mistério. Nada te abala mais, porque a sua união não depende de nada daqui de baixo. Foi Ele que te deu. Olha o que diz Romanos 8, que todo mundo conhece. Temos que lembrar disso. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é o amor? Deus é amor. Então, quando lê isso aqui, entende: quem me separará da vida nele? Quem me separará dele em unidade? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de si enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em mim, nosso Senhor. Deus criou todas as coisas. Deus criou você. E a Bíblia fala que Ele criou todas as coisas para a sua glória, para mostrar a sua glória, para que tudo glorifique o nome dEle. É uma cópia que Ele faz num nível pequeno da sua grandeza infinita. Então você olha toda a criação e todas as pessoas, você vê Deus ali, na multifacetada graça dEle, de toda forma possível que a gente nem tem ideia. E se você contar cada pessoa diferente, com cada variação dela, em todas as áreas que ela tem, em toda a primeira pessoa, em Adão, até a última que vai existir antes de ele voltar a estabelecer um reino, qual é a quantidade de variações possíveis? Isso não mostra a totalidade de Deus. Ele é maior que isso. A criação mostra a sua glória. E olha o que ele diz em Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mais uma vez está dando um exemplo do mundo temporal para mostrar uma realidade espiritual. Os dois se tornam uma só carne. Qual o propósito? Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Reprodução. 4:2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, seu irmão. Reprodução. E tem sido assim desde então. E Deus escancara o meu propósito de criar todas as coisas e criar vocês como homem e mulher, para que vocês separem-se de tudo, unam-se à sua mulher e reproduzam. Desde então tem sido assim, é por isso que a gente está vivo hoje, porque há reprodução em todas as gerações até chegar na nossa e vai continuar depois. É o meio que Deus tem de cada parceiro da união fazer a sua parte, cumprir o seu papel, executar a sua função. Quem produz a semente? O homem. Quem gera? A mulher. Nunca teve nenhum homem que engravidou e teve um filho, teve? Conhece?
Não. Nunca teve nenhuma mulher que tenha produzido a semente. Conhece? Porque a pessoa sozinha não vai reproduzir. Deus não quer reproduzir sem nós, e nós não podemos reproduzir sem Ele. Um homem unido a uma mulher é uma só carne reprodutora. Aquele que se une a uma mulher se torna uma só carne com ela. E aquele que se une a Deus se torna um só espírito. Na eternidade, para gerar vida, onde é que está a vida? Em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é a semente? Quem dá a semente? Ele. Quem gera a semente? Nós. Nós somos a igreja. Nós somos os chamados para pegar a semente da vida que habita e vive em nós e manifestar esse mistério. Mostrar para o mundo essa vida multiplicando. Qual é a vida de Cristo que tem multiplicado na sua vida? Ou está religioso, se esforçando, clamando? Nós somos a noiva de Cristo, a igreja, chamado para dar frutos de vida e não frutos de bem e de mal. Olha Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Vai vendo a associação do material com o espiritual. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe de novo e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele já tinha mais um, e este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É sempre assim, ele dá um exemplo claro para a gente, para mostrar um mistério que ele quer revelar. E em Efésios 2,10 ele já tinha dito o propósito, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É para reproduzir a vida, fazendo boas obras que geram vida, que são a vida gerando vida. Ele é a fonte, nós somos a expressão, a manifestação. Nós não conseguimos gerar nada no reino espiritual. Tenta. Não conseguimos. Tem que ter a semente. A vida dele em você é a semente. O que nós produzimos por conta própria é trapo imundo, porque é feito pela carne, na nossa própria obra, na nossa força, no nosso tempo, no nosso esforço. E a carne não tem vida nela. Vou fazer um teste com vocês, mulheres, agora. Concentra. Está concentrado? Concentra mesmo, hein? Agora fala comigo. Com fé. Estou grávida. Estou grávida. Estou grávida. Vai acontecer o que daqui a 9 meses? É isso que você consegue, orando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, dando dinheiro, ajudando os pobres. É isso que você consegue. É muito esforço inútil. Tem que ter a semente. Porque quando ele manda você dar o dinheiro,
Ele sabe para que vai ser usado e o que você tem que ser tratado dentro de você. Que é fácil dar 10 reais, 2 reais ou uma moeda, mas você está disposto a dar o que ele pedir? Ele pede a sua vida. Uma pessoa que vem no púlpito toda semana para ensinar o que você tem que fazer, é uma maldição na sua vida, porque é você fazendo. E nós não somos capazes de nada. Saiba que você está morto para o seu ponto de origem. A oração que parte de você não presta. Um movimento, uma palavra, um sentimento que parte de você não presta. Tira o seu ponto de origem de você. Nosso ponto de origem agora é Jesus Cristo. Foi assim que Jesus viveu. Vamos ver o que ele falou? No texto que a gente já leu em João 14, no versículo 9, ele fala: quem me vê, vê o Pai. E ele deu exemplo para nós. Então, quando você viver a partir de hoje, você vai falar: quem me vê, vê Jesus. No versículo 10 ele falou: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, é o que você tem que falar, que as palavras que você diz não são suas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E isso mesmo, repita: o Pai que vive em mim e em Cristo vivo em mim está realizando a sua obra em mim e por meio de mim. É a mesma vida. Ele falou que nós faríamos obras que Ele fez e ainda maiores. É assim que faz. O que Ele fez é para nós fazermos. O que o Pai fazia nele é para o Pai fazer em nós. João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, nem Jesus fez coisa nenhuma. Não, mas ele era Jesus. Olha o que ele falou dele: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Versículo 30, por mim mesmo nada posso fazer. No capítulo 8, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Ele não era a fonte. 40, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. 42, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. Você nasceu do Espírito, também veio de Deus. O Espírito habita em você, também habitou em Jesus. Jesus fez alguma coisa, nem você fará. Deve ser igualzinho Jesus. Jesus não se esforçou orando muito. Ele viveu no Espírito e orava muito. Olha João 5,26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e você tem a vida em você mesmo. João 15,4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É o mesmo funcionamento. Você é igual a Jesus? Não sou igual, porque ele ressuscitava morto, ele curava enfermo, ele ensinava multidões, ele expulsava demônio quando ele queria. Não era ele fazendo do jeito que não é você. Não é para você fazer nada, é para o Espírito te mover para fazer o que Ele quer. Descansa, relaxa,
Aprende a ter intimidade, ouvir, conhecer. Ele vai mover o seu interior numa direção ou na outra, o tempo todo. Às vezes ele vai ficar quietinho para você respirar, relaxar, curtir a vida aqui nesse mundo que ele te deu. Relaxa. Preciso de Deus na minha vida, está o caos. Não, já tem. Vai continuar o caos. Algumas coisas ele vai te dar autoridade para resolver, outras coisas ele vai te dar paciência para suportar, outras coisas ele vai te dar liberdade, te libertando. Mas vai vir outra depois. Então é a vida, não tem solução. O que ele quer é viver em você. O Pai viveu em Jesus e a gente olhava para quem? Para Jesus. Quem vivia? O Pai. Parecia que era Jesus, mas era o Pai. Parece que é você, mas é Jesus. Se não é Jesus, é você. As pessoas sempre buscavam ver Jesus, ouvir Jesus, ser tocadas por Jesus, mas Jesus nunca fez nada. Você já orou e Deus abençoou alguém? Curou, libertou, já expulsou o demônio? Foi você que fez? Quem passou por isso sabe que não pode. Mas quem já viu um demônio saindo, a pessoa acalmando, ou uma palavra libertando, sabe quem fez. Foi o Espírito que habita nela que fez. A gente é a manifestação. A gente abre a boca e Deus fala. A gente põe a mão e é a mão de Cristo fazendo. O poder da graça que habita em nós, fluindo da gente, passando e nos abençoando para abençoar o próximo, como uma torneira de água viva. Jesus simplesmente manifestou a vida que estava nele. Nós temos esse mandamento também, essa honra, privilégio, oportunidade, desafio. Você não aceita um desafio desse? Você pode aceitar um desafio assim, ore sem cessar, aí você vai entrar num problema. Mas aceitar um desafio de deixar Cristo viver em você é um desafio delicioso. E nós não conseguimos evitar a gravidez. O bebê foi germinado, começou a gestação, ele vai crescer e a obra vai ser feita. E você não pode abortá-lo. Ele vai nascer e ser manifestado ao mundo, do mesmo jeito que a sua vida de Cristo em você. Não dá para você não gerar fruto. O fruto vai crescendo e ele vai aparecer para o mundo. Não é de uma hora para outra. É um desenvolvimento no reino celestial. É um amadurecimento até o fruto estar pronto para ser colhido. Demora. Tem fruto que é rápido, tem fruto que não é. Nós não podemos deixar de manifestar a vida de Cristo em nós. Nós não podemos, não porque somos obrigados, mas porque nós não conseguimos evitar. Esse é um mistério escondido por gerações. Viva Ele, revele Cristo. Não viva mais a sua vida, viva Cristo em você. Isso é feito como? Pela fé. Põe fé nisso. E não solte mais essa fé. Nunca mais solte isso. Deus vai começar a pegar sua fé. E a fé é o canal que você recebe a graça, que é o poder. E pela sua fé implacável, que não desvia, que não duvida, Ele vai começar a fazer você viver Cristo. É só fé. Põe fé e descansa. E se esforce na força dEle. Amém?